certo? Bom, então, para a aula de hoje, a gente vai ver primeiro o estado térmico e temperatura, no segundo item, termômetro, escalas termométricas, calor e mudança de fase, dilatação térmica, o item de dilatação térmica eu vou só comentar, né, o item que não tem nem slide, porque a prova não cobra muito isso, e 5 que são ondas, 6 classificação de ondas e 7 propriedades de ondas. Beleza. Primeiro, estado térmico. O que você imagina por estado térmico? Estado de temperatura. Estado de temperatura, certo. Mas, digamos assim, se você tem a noção de que as coisas são feitas de átomos, de coisinhas pequenas, de partículas pequenas, Uhum. o que seria esse estado térmico em relação a essas partículas que compõem os corpos? Ah, se ele está em estado sólido, gasoso, É uma forma de se entender. mas é isso mesmo. Bom, na física, a gente determina o estado térmico, o estado simplesmente de um corpo, através de grandezas macroscópicas, certo? Existem as grandezas microscópicas, que dá também para você determinar o estado, mas mensurável, o que a gente consegue medir, né? A gente não consegue saber exatamente o estado térmico de uma partícula, a gente consegue saber de um conjunto de partículas. E isso se dá através da temperatura, pressão e volume. Como é um estudo de termologia, a gente vai focar só na temperatura, certo? Pressão e volume a gente vê em conjunto com a temperatura numa matéria que chama termodinâmica, tá? E a gente não vai cobrir ela, porque eles nem cobrem isso nas provas. Mas vamos analisar um pouquinho mais um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Tá? Um sistema isolado é que não entra nada de fora, não entra, e não sai nada de dentro. Outra coisa, o que tiver dentro dessa caixa aqui não recebe calor de fora e também não perde calor de dentro, É. tá? Então não esfria, não esquenta, não entra nada, não sai nada. É isso, é um sistema isolado, tá? Composto por um gás, tá? Um gás qualquer, confinado em uma caixa. Beleza. Se a gente fosse possível a gente dar um zoom nesse gás, a gente veria que uma pequena porção dela tem uma imensidade de moléculas, que elas todas estão em movimento. Eu coloquei as setinhas aqui só para representar a velocidade delas naquele instante, certo? O que a gente chama de estado térmico é como se eu tirasse uma fotografia dessas partículas. Então, naquele momento, aquelas partículas estão naquele estado térmico, certo? Em um momento posterior, aquele corpo pode evoluir para um estado diferente, certo? Beleza. Beleza. Lembrando que esses movimentos aqui são todos aleatórios, tá? A gente não consegue conciliar e falar, olha, essa partícula vai bater aqui, ela vai parar ali, porque o tempo todo essa partícula vai bater com essa daqui vai bater com essa, e depois essa daqui bate na parede, aí depois ela volta. Então são movimentos totalmente aleatórios, tá? Bom, então isolando agora a temperatura de um sistema, que é o foco do nosso estudo, temperatura do sistema, eu vou dar uma definição que a gente chama de operacional, tá? Definição operacional é tipo assim, tal coisa é definida como aquilo que você mede através disso. Então é isso. Então a temperatura eu vou definir como a temperatura do sistema é uma grandeza termodinâmica que se mede através de um termômetro. Essa é uma definição operacional. Então, a única coisa que eu estou falando é como medir ela, certo? Para depois eu explicar o que seria a temperatura, tá? Mas para isso a gente vai ter que entender o que é o equilíbrio térmico, tá? Por exemplo, aqui eu dei o exemplo em que eu tenho dois sistemas diferentes, isolados entre si, tá? Então aqui eu tenho um sistema de bolinhas vermelhas e um sistema de bolinhas azuis. Em um dado momento, eu vou retirar a parede que separa esses dois sistemas, certo? O que você acha que vai acontecer? As bolinhas estão todas em movimento. Uma quantidade de bolinhas vai passar para cá, uma quantidade de bolinhas vermelhas vai passar para cá, O certo? movimento delas é aleatório, né? É aleatório. Então elas vão bater na parede, vai bater com uma bolinha da mesma, vai bater com a bolinha do lado, vai sair Uhum. batendo. Depois de um certo tempo, o que vai acontecer com essas partículas que constituem um corpo? Por exemplo, moléculas. Depois de um tempo, elas vão estar todas misturadas entre si. Imagina, sei lá, se imaginar as guerras antigas, quando vem sei lá, grupo de pessoas bate uma na outra. Depois de um momento, elas param de se empurrar. Elas ficam se empurrando ali no meio do mesmo espaço. Então, uma pessoa bate na outra, outra pessoa recebe uma pancada e fica ali, mais ou menos na mesma região, certo? Então, isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Por quê?
A gente consegue definir a temperatura também como o nível de agitação médio das partículas. O que é agitação? Esse movimento aleatório. Então, elas podem estar vibrando, certo? Elas fazem um movimento de vibração, elas podem estar se movimentando, elas podem estar rotacionando, tudo isso é um nível de agitação. E a gente define a temperatura como nível médio de agitação. Quando essas partículas elas entram em contato com outras, elas meio que distribuem entre elas esse nível de agitação. Então, a partícula que está mais agitada vai bater numa que está menos, e as duas vão ficar na média, certo? E o que a gente vai Uhum. medir? A gente vai medir que a temperatura do corpo que estava antes com a temperatura maior diminui, e a temperatura do corpo que estava com a temperatura maior antes da junção aumenta. Então, é isso que a gente vê, é o que a gente consegue medir. Mas microscopicamente é isso que acontece, entendeu? Deu para Não, entender, entendi. Nicolas? Deu sim. Tranquilo? Beleza. Então, a lei zero da termodinâmica é ela que define basicamente a concepção de equilíbrio térmico, tá? Então, se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico, com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si, certo? Então, ele está falando aqui. Bom, se A e B, digamos que seja o A e B estão em equilíbrio térmico, os dois estão em equilíbrio térmico com o C, então A e B tem que estar em equilíbrio térmico com os dois, entre eles. Porque se eles estão com a Sim. mesma temperatura, digamos assim, né? Se for só a temperatura que a gente utiliza para definir estado térmico. Se for só a temperatura, eles já estão em equilíbrio térmico, porque eles estão todos à mesma temperatura, certo? Então essa é a noção Certo. básica que a gente tem que ter para analisar o que é a temperatura, certo? Mas, outra coisa que a gente tem que entender é como funciona um termômetro. Bom, um termômetro ele é um equipamento composto por um reservatório, certo? Pode ser um vidro, pode ser um metal, pode ser um circuito, qualquer tipo de coisa, e uma substância termométrica, certo? O que é a substância termométrica? É aquela substância que varia alguma característica dela de acordo com a mudança de temperatura. Por exemplo, o termômetro clínico, aquele termômetro de mercúrio. O que ele é? Ele é um vidro, um bulbo de vidro, que tem um líquido lá dentro, um líquido metálico, que é o mercúrio, e o mercúrio ele tem uma característica, certo? Que muda, que é o volume dele. Quando ele é aquecido, o volume dele aumenta muito. Ele tem uma grande sensibilidade com a variação de temperatura, certo? Outro exemplo, não sei se você já chegou a ter contato com isso, mas antigamente você tinha uns relógios que você colocava para contar o tempo, relógio não, uns termômetros para contar o tempo para cozinhar ovo, esse tipo de coisa. Você colocava em Hum. cima da panela e dentro daquele termômetro a gente tinha uma fita metálica. Não sei se Na você hora já que ela viu isso. subisse na temperatura certa, tirava o É, ovo. a fita metálica ela ficava assim, ó, encaracolada. E aí, em um certo momento, quando ela expandia, o que que ela fazia? Ela abria e ela encostava em alguma coisa que desse o sinal para dar o alarme. Ó, já tá cozido já. Entendeu? Então é uma característica termométrica também, uma substância termométrica, um metal. A maioria dos metais, né? Inclusive a gente vê isso que é uma fita dupla, né? A gente tem um metal que ele ele contrai, ele expande mais de um lado e a gente tem outro metal que contrai e expande mais de outro lado. Então, o que contrai e o que expande mais que está de fora vai fazer com que a barra dobre para o lado contrário. E o que contrai e expande que está de dentro, ele vai, obviamente, só se curvar. Bom, mas aí vem a ideia, né? Se a gente já sabe o que que é temperatura, né? Porque a gente definiu o que que é o conceito operacional e já deu a ideia do que é o termômetro, né? Que a gente usa para medir. Para medir alguma coisa, a gente tem que ter uma unidade, certo? Não faz sentido, por exemplo, eu falar para você, falar uma régua tem uma medida de 20. 20 o quê? 20 metros, 20 quilômetros, 20 anos-luz, 20 centímetros. Faz mais sentido. Uhum. Então é uma unidade que a gente tem que ter, certo? Bom, e qual que seriam as unidades que a gente utiliza para medir temperatura? A gente utiliza as escalas termométricas, certo? E as mais comuns, né? A Celsius, que é utilizada na maioria dos países, né, da América Latina, a Fahrenheit, que é utilizada nos países da América do Norte e alguns da Europa, e a Kelvin, que é a unidade, digamos assim, acadêmica, que se usa Kelvin na academia, na faculdade, meios científicos só se usa Kelvin, não se usa Celsius nem Fahrenheit.
É um padrão, certo? Beleza. Beleza. E aí, como que é feita essas escalas? Basicamente, um físico, né, um químico, ele pode fazer sua própria escala. Hoje, se eu quiser, eu posso fazer minha própria escala. Eu vou lá pegar um corpo, certo? Pô, geralmente é um líquido, que eu conheço as suas características térmicas. Eu vou pegar esse corpo e vou falar, ó, o seguinte, na hora que estiver no ponto zero, certo? Digamos que eu saiba a água, eu sei o ponto zero dela, eu sei que ela congela. Quando congelar, eu vou marcar lá numa substância termométrica, que dentro, por exemplo, pode ter, sei lá, mercúrio ou álcool, que é uma substância uma característica termométrica muito boa. Vou marcar lá no zero. Marcou no zero. Aí eu vou aquecer essa substância termométrica, essa água, e vou deixar em contato com o termômetro. Marquei na hora que ela começou a ferver. E aí eu que vou decidir em quantos pedacinhos eu vou dividir entre o zero e o 100. Por exemplo, na escala Celsius, eu dividi entre 100 pedaços. Então, entre o 100, que é a temperatura de ebulição da água, e o ponto de gelo, né, que ela começa a congelar, eu divido 100 pedaços. E aí o meu grau, que é a minha unidade, é 1/100 entre esses limites da água, Hum, entendeu? E você chega lá na equação, a altura do termômetro, né? Essa altura aqui, menos a altura do ponto zero, né? Esse ponto aqui é o ponto de gelo da água, que é -4 Celsius, né? -4 graus Celsius. Essa razão entre essa altura e o ponto de gelo, dividido pela altura do vapor, né? A medida do termômetro no vapor, menos a medida do termômetro no gelo, vezes 100 vai dar a sua medida que você tem nessa altura. em Celsius. Em Celsius, sempre Celsius, grau Celsius, certo? E aí tem a escala Fahrenheit, que basicamente é a mesma coisa. Isso aqui é uma anedota, eu não sei se isso aqui é verdade, mas eu achei interessante e resolvi colocar. Conta a história que Daniel Fahrenheit teria usado a origem de sua escala termométrica, 0 graus Fahrenheit, a temperatura do dia mais frio do inverno de 1727 na Islândia, onde visitava um amigo, e para o valor de 100 Fahrenheit, a temperatura de sua esposa, que estava em estado ligeiramente febril. Então, olha o tipo de coisa que ele utilizou como referência, de máximo e mínimo. Acontece que, por coincidência, o ponto de gelo da água era bem maior do que a temperatura que estava lá na Islândia. Ixi, É 32 graus Fahrenheit. Então, quer dizer que lá estava fazendo uma temperatura muito abaixo da temperatura de gelo da água, de congelamento da água. E aí ele colocou o ponto de vapor, né? Acabou ficando em 212, certo? Entre 32 e 212 tem 180 divisões possíveis, número inteiro, né? E aí ficou esse tipo de medida, certo? Essa daqui é a escala Fahrenheit. Se dá da mesma maneira que a gente fez aquela hora lá. Você pegar o Fahrenheit aqui, você vai ter 180 e multiplica H menos H do gelo, né? Que é o 32, dividido pelo ponto de vapor, H do vapor menos H de gelo. É a mesma coisa, tá? Isso não muda. A única coisa que muda vai ser a distribuição, certo? Que vai ser o 180. Que aí agora tem mais divisões do que a escala anterior. já, não mudou nada, mudou só o 100, do 100 para o 180. Tô ligado. Basicamente isso. E aí ele meio Uhum, que deslocou ela para cima. Então, o que era zero é 32 e o que era 100 virou 212. É só uhum. isso, basicamente. E aí tem a relação, né? Aqui é uma coisa que eles pediram bastante, que é que você passar de uma escala para outra, certo? E aí o que que você pensa? Pensa o seguinte: digamos que eu tenho uma medida aqui, ó, de temperatura, que eu sei que a medida é igual em altura, né, dos termômetros, certo? Então, para Celsius eu tenho θ C e para Fahrenheit eu tenho θ F. Beleza? Essa altura no termômetro, na escala termométrica é A. E eu tenho a Igual. altura B, que é a altura de vapor, certo? Que para a escala de Celsius é 100 e para Fahrenheit é 212. E eu tenho a de gelo, que é 0 e 32, respectivamente, certo? Então, o que que acontece? A razão A sobre B é a mesma para as duas escalas, porque a gente está falando da mesma substância
e da mesma temperatura, só que medidas em escalas diferentes, não é? Uhum. E a razão AB, ela também é dada por θc menos zero, ou seja, temperatura que eu estou medindo dividido pelo ponto de gelo, menos o ponto de gelo, dividido por Vapor. temperatura de fusão não, de ebulição, menos o de gelo, para Celsius. E também é para a temperatura, para a escala de Fahrenheit, o θF menos a temperatura de fusão do gelo, né? Dividido pela temperatura de vapor, de vaporização, de ebulição, menos a temperatura de fusão, certo? E essas, como elas são iguais, eu posso igualar elas. Igualando elas, eu chego na seguinte relação. Tá? É só fazer um álgebrazinho. Eu divido por 10 dos dois lados, aí vai ficar 10 daqui, vai ficar 18 daqui, aí eu divido por 2 dos dois lados, fica 5 e 9. Uhum. Entendeu? É isso. Divido não, multiplico, né? Então é isso, basicamente. Então, se eu quero saber Celsius, eu passo o 5 multiplicando. Se eu quero saber Fahrenheit, eu passo o 9 multiplicando e subtraio 32. Certo? Então é só isso. É basicamente isso que eles cobram lá nos exercícios. E por fim, a escala Kelvin. A escala Kelvin ela tem uma relação muito intrínseca com a Celsius. Ela tem a mesma divisão com a Celsius. A única coisa que eles fizeram é pegar a escala Celsius e jogar o zero dela lá para menos 273,15. Por quê? Porque pensa comigo, se a temperatura ela mede o nível médio de agitação das partículas, certo? Então vai Uhum. ter um momento que eu vou tirar toda a energia, digamos assim, que eu tente congelar aquele corpo o máximo possível, que todas as suas partículas vão estar paradas, não é? Sim. Ora, elas vão ficar paradas. E aí, teoricamente, né, nunca foi alcançada essa temperatura, mas teoricamente ela está em torno de menos 273 graus Celsius, 15. Então, em torno disso daqui, a gente tem o mínimo de movimento de partículas possíveis. E agora uma curiosidade. Esse termo, né, ficou conhecido como zero absoluto. Seria realmente o zero em que as partículas param de se mover. E tem a ver com aquele negócio que você falou de vibração. Isso. Que as partículas estão o tempo É. todo vibrando, batendo, andando. Elas estão o tempo todo assim. Elas não ficam Uhum. paradas. E uma curiosidade. Não é possível, na prática, até hoje nunca foi alcançado, se chegar nessa temperatura, no zero absoluto. Nunca se conseguiu registrar isso. Acho que, se não me engano, tá? Se não me engano, o máximo que foi registrado foi zero, não, foi 1 vezes 10 a menos 18 Kelvin. Eu acho que foi isso. A menos 18, mas não é zero. É perto de É. zero, mas não é zero. É perto do zero, mas não é zero. É. Então, o mínimo que foi registrado foi isso. E isso é uma limitação quântica. As partículas nunca ficam imóveis. Certo? E para você colocar a temperatura que eu coloquei T, né, porque é a temperatura absoluta, de Kelvin para T, é só você somar o Kelvin 273. Basicamente é isso. Só você somar. Somou, tá em Kelvin. E você quer passar de Kelvin para Celsius, você subtrai. Certinho. É muito tranquilo. Beleza. A gente passa o primeiro exercício. Dá uma lida aí para mim. Ver o que você acha que tem que fazer. A figura representa o botão controlador da temperatura de um forno. Considere que a posição low é a temperatura no interior do forno, atinja 300 graus Fahrenheit, na posição high atinja 480 Fahrenheit, e que ocorra um aumento contínuo da temperatura entre esses dois pontos. Assim, para se obter a temperatura de 160 graus Celsius, deve-se agitar o botão na posição. Então, beleza. Ele estava na mais baixa, a temperatura dele era 300. Então, eu vou pegar, já que é em Celsius, θc é igual a 100. Aí chega a fazer essa equação, né? Isso, faz. Θc sobre 5 é igual a θf. Nossa, tá Ah, difícil tá. escrever assim. θc sobre θ5
sobre 5 é igual a θf menos 32 Sobre 9. dividido por 9. Isso. Então, você vai pegar a Celsius, né? Ou a Fahrenheit e colocar aqui. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso daqui, ó. Aumento contínuo de temperatura. O que você pensa nisso? Em relação a esse pedaço da frase. Que ela não vai parar de aumentar. Ó, De um ponto ao outro, ela sempre vai aumentando. Aumento contínuo ótimo. é aumento direto. Isso. Mas uma coisa que a gente pode perceber é o seguinte: se eu for do 2 para o 3, essa frase significa que se eu for do 2 para o 3, vai aumentar a mesma quantidade que se eu for Do do 4 para o 5 5. para o 6. Sim, Tem que aumentar a mesma quantidade. É isso que significa, aumento contínuo. Então, do low para o 2, tem que aumentar a mesma quantidade. Certo? E aí a gente certo. pensa, bom, no low a gente tem 300. No high a gente tem 480. Entre o low e o high a gente tem quantos números? Tem 10. Tem 10 não, tem 9, né? Porque tem o low, a gente tira o low. É, Tem 9, certo? Quanto que a gente tem possível para distribuir entre 300 e 480? A gente tem 180 graus para distribuir. Como a gente tem só 9 estágios possíveis, dividindo isso aqui por 9, a gente vai então, ficar mas com... aí não vai contar o high, ou vai contar o high? Conta o high, porque o high é o último estágio. Não conta o low porque é o mínimo possível. Então ele já começa naquela temperatura, entendeu? Entendi. Não tem Beleza. nada antes dele. Tem o off, né? O desligado. Uhum. Então, o que que acontece? Isso aqui me mostra que do low para o 2, ele aumenta 20 graus. 20 graus. Do 2 para o 3, ele aumenta mais 20 graus. Do 3 para o 4 e assim sucessivamente. 20 graus Fahrenheit. E aí ele me pergunta aqui. Ele quer obter a temperatura de 180 graus Celsius. Então eu preciso saber se a minha escala aqui tem Fahrenheit. Eu preciso saber qual que é essa temperatura em Fahrenheit. Certo? Porque eu sei o Aí, aumento certo. em Fahrenheit. Então eu preciso saber a temperatura em Fahrenheit para eu saber qual desses estágios vai ser a mais próxima possível. Então vamos lá. Vou pegar minha caneta aqui e ir lá no programa. Bom, É aí que usa a equação para transformar ela, né? isso, Que é aquela, exatamente. mas é aquela do θc é igual a 100, H, H menos Hg sobre temperatura do vapor menos Exato, Hg. exatamente. A gente vai usar ela aqui, ó. Ixi, não tá desenhando mais? Θ C sobre 5 é igual a θ F menos 32 sobre 9. Então, o que que eu quero? Eu quero obter o θ F. O θ C eu já sei qual é, que é o 160. Então, eu vou isolar o θ F, certo? Primeira coisa que faço, o 9 passa multiplicando, certo? Então, do lado esquerdo, eu vou ficar com 9 quintos θ C e vou passar o 32 somando, né? Mais 32 Mais 32 é igual a é igual a θF. θf. Exato. E essa daqui vai ser a minha temperatura. Bom, isso aqui vai ficar 160, né? 160 sobre 5, vezes 9 sobre 5, Mais 32. mais 32. Então, essa é a minha temperatura que eu tenho que obter. Bom, a forma mais fácil de fazer isso, primeiro, a gente pode achar algum número que divida o 160 por 5. Bom, eu sei que 100 dividido por 5 é 20. Uhum. 60 dividido por 5 é 12. Então, isso aqui fica 20 mais 12, 32. 20 mais 12. Então, fica 32, que Mais multiplica 9, 32. mais 32. Então, vamos lá. 30 vezes o 9, 3 vezes 9 dá 27, 27, 270. 270 vezes mais 18, 288, 288 mais mais 32. 32. Isso.
320. E quanto deu? 320. 320. Então, olha que loucura. É a primeira posição depois do low, porque Para ser 160 graus, porque eu vale 20 Fahrenheit. é a primeira posição. Logo depois do low, já está em 160. Então, é a A. Resposta certa seria A. Uhum. Tranquilo, né? Tranquilo. Essa aí deu. Essa aqui, o chatinho é só lembrar isso daqui, né? Mas isso aqui, você... Acho que assim, é uma das continhas mais fáceis de ver, sim. Tem outro que o pessoal faz muito, que eu não consigo decorar ela assim, né? Eles dividem 9 por 5, dá 1,8. E aí você faz assim, θF é igual a 1,8, θC mais 32. Aí usa a calculadora e sai isso aqui na hora. Mas eu acho mais difícil lembrar isso É, aqui. eu prefiro o de cima, isso. Eu prefiro de fração também. Bom, é isso. A segunda aqui. Agora eu vou ter que fazer um comentário sobre dilatação. Bom, pensemos o seguinte. Um termômetro clínico, uma coisa que a gente, no nosso cotidiano. Quando a gente está com febre, sei lá, o que que acontece com o fluido, o mercúrio? Ele sobe, certo? É. Então, o que está mostrando para a gente? Como o tubo onde o mercúrio está, ele tem uma secção transversal estática, ela não muda, ele não expande, o vidro não vai expandir, porque senão ele quebra. Mas o mercúrio, para ele expandir, poder expandir, por quê? Suas partículas estão esquentando, elas estão batendo com mais força entre elas. Elas estão batendo indo mais longe, certo? Eles vão expandir, aquele volume vai crescer. Então, o que que ele faz? Ele sobe. Isso é um fenômeno que a gente chama de dilatação. Então, os corpos dilatam quando esquentados. Outro exemplo que eu posso te dar. Não sei se você já viu alguns pisos de escola que tem uns rejuntes bem grossos assim entre um piso e outro, feito de borracha. Uhum. Por que que é feito aquilo? Aquilo é feito porque o concreto daquele piso ele dilata. E se ele dilatar muito, né, e aquele rejunte não for grosso o suficiente, ele vai quebrar a pedra do lado. As duas pedras vão se quebrar. Calçadas, por exemplo, também são feitas pensando nisso. Então tem que ter um espaço entre as coisas para elas não se quebrarem. Dá outro exemplo. De vez em quando você está lá, não sei se faz muito tempo que você saiu da escola, mas geralmente quando você está no ginásio, você começa, quando está muito quente, um dia muito quente, você começa a ouvir uns barulhos de estralo. Parece que tem um monte de pássaro No andando no, telhado. no telhado. Uhum. Aquilo lá é as placas dilatando. Não é pássaro, é só as placas dilatando. Elas estão dilatando e estão fazendo aqueles estralos porque não tem espaço para elas expandirem. Elas estão meio que se contorcendo. Bom, Beleza. e isso acontece de tais maneiras. Por exemplo, se eu tenho ali um mercúrio, a gente pode considerar que ele é tão fino quanto fio de cabelo. Então, ele tem só uma dimensão. Então, ele só dilata como se fosse uma linha. No caso do piso, ele dilata como se fosse uma área. Então, ele dilata para cima e para o lado. No caso, sei lá, de um cubo de gelo, ele vai dilatar nas três dimensões. Ele vai expandir nas três dimensões. Certo? E existem esses tipos de dilatação. Dilatação linear, dilatação de área e dilatação tridimensional. E aí ele pergunta: quando ocorrem variações exageradas de temperatura, um fenômeno comum que se pode observar é a dilatação dos corpos. Tal fenômeno é observado, por exemplo, em um local em que ocorre um incêndio. Analisando a dilatação de dois objetos distintos, essa dilatação depende apenas da, bom, variação de temperatura. Nem sempre, porque os corpos eles dilatam de maneiras diferentes, dependendo de suas características. Por exemplo, um bloco de concreto vai dilatar muito menos do que se eu pegar uma massinha de brincar de criança e Uhum. derreter ela. Ele não vai dilatar tanto assim. Então, aí ele coloca condutibilidade térmica e coeficiente de dilatação dos objetos. Sim, também. Depende desses. Mas também depende da variação, certo? Coeficiente de dilatação volumétrico. Então, aqui, no primeiro aqui, condutibilidade térmica. Bom, se o material for muito condutibilidade térmica, ou seja, ele realmente aceitar, comparar para você vidro e metal, o que que são mais condutíveis, tem maior condutibilidade térmica? O metal. Ele esquenta Metal. mais rápido, certo? É, e o coeficiente de dilatação dos objetos. Beleza, então aqui faltou
o coeficiente de dilatação, né, que é o que define o material entre um e o outro, e aqui faltou a variação de temperatura. Então, esses dois aqui já não é. Então, aqui, ó, coeficiente de dilatação volumétrica e da variação dos objetos. Bom, pode ser esse. Vamos ver. Então, vamos lá. Analisando dilatação, essa dilatação depende apenas do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Agora, pensa comigo o seguinte. Se eu pegar um clipe, e eu colocar ele na água fervendo, ele vai dilatar, certo? Ele vai dilatar um tanto, um volume. Mas se eu pegar uma chapa de metal, aquela chapa de fazer hambúrguer, e botar ela para esquentar, quem que vai dilatar mais em relação ao seu volume inicial? Ah, Não. não, O não, o clipe. clipe. O clipe, porque ele é pequenininho. Ele vai dilatar muito mais. Então depende do seu comprimento inicial. A Sim. variação daquele tamanho depende do seu comprimento inicial. Então, a resposta aqui eu acho correta, né? Eu nem sei qual que está no gabarito, é a D. Certo? Você entendeu o que a Beleza. dilatação? Não, agora eu entendi. Show. Tem as contas? Tem a parte de conta de dilatação. O pessoal cobra no ensino médio e tal. Mas não tem necessidade, porque essa é a única questão que eu vi em, sei lá, 5 anos de CF de prova dos bombeiros. A única questão de dilatação. Beleza. Não, beleza, essa aí tá tranquilo. Agora a gente vai para a ideia de calor e mudança de fase. Bom, eu falei do calor quando eu falei de variação de temperatura, certo? Mas o que seria o calor? O calor nada mais é do Quente. que quente, quente. Ótimo. Só que quente é uma noção dos nossos sentidos. Pensa comigo. Se eu estou com a mão fria, eu vou pôr a mão na minha cabeça e eu vou sentir ela quente, porque a Quente. minha mão está fria, Uhum. certo? Mas se eu puser a minha mão numa panela que acabou de sair do fogo, ela vai estar, numa panela não, num cubo de gelo, ela vai estar fria. Então, o nosso sentido não referencia muito ao calor, ele referencia mais a relação entre a nossa temperatura e a temperatura do exterior, de algo que a gente encoste. Então, nossos sentidos não são muito precisos em relação a isso, certo? Mas o calor nada mais é do que uma energia. Você lembra que eu falei que tem a agitação das moléculas? Uhum. Então, quando eu estou esquentando alguma coisa, o que que eu estou dando para essas moléculas? Energia. É como se eu estivesse alimentando essas moléculas, fazendo com que elas se mexessem mais rápido. E essa energia nada mais é do que o calor, certo? Essa energia em trânsito, tá? O calor ele nunca está num corpo e vai para outra. Ele é essa parte que flui, certo? É só a fluência do calor, Tá. certo? Então aqui eu dei de exemplo um sistema novamente isolado que tem uma fogueira embaixo, certo? Essa fogueira vai esquentar e o que que vai acontecer após um tempo? Por exemplo, isso aqui pode ser uma panela de pressão com água. Essa água vai evaporar, vai ebulir, certo? Vai ebulir, vai virar um gás. E aí, qual que é a diferença entre um e o outro? Pensa comigo. Num cubo de gelo, que jeito que as moléculas vão estar no cubo de gelo? As moléculas de água vão estar uma do ladinho da outra, né? Você não vê o gelo, sei lá, se desfaz, Separado. se desmanchando, é. Você vê ele como um sólido. Então, elas estão do lado da outra, elas estão paradas? Não, elas estão vibrando. Mas elas estão muito pertinhas uma da outra. É como se elas estivessem segurando suas mãos. Elas estivessem segurando uma mão da outra, certo? E aí, imagina no líquido. Elas ainda estão, digamos assim, grudadas uma da outra. Digamos que agora elas, em vez de estar com as mãos seguradinhas de perto, elas esticaram os braços, certo? Estão um pouco mais longe uma das outras, mas ainda estão ligadas uma das Unidas. outras. Só que aí, o que que acontece? Vai chegar um certo nível de energia que elas recebem, que elas começam a bater tão forte uma nas outras, que elas não conseguem pegar a mão uma da outra. E aí, o que acontece? Elas batem e ficam longe uma da outra, e não Que conseguem é no segurar uma caso na do outra, vapor, né? que é o vapor. Exatamente. Certo? E seria a mudança de fase por causa do calor. Certo? Aí fica o sólido, líquido e vapor. Porque a gente tem esse padrãozão aqui que a gente vê no ensino médio até cansar. É do sólido para o líquido a gente tem a fusão, né? Do líquido para o sólido a gente tem a solidificação. Do líquido para o gás ou vapor a gente tem a vaporização, que ela se dá de duas maneiras, evaporação e ebulição.
E aí, do sólido para o gás direto, né, sem passar pelo líquido, a gente tem a sublimação, ou do gás para o sólido, também é chamada sublimação. Agora eu vou te perguntar uma curiosidade. Você já pensou como que a roupa seca? Por exemplo, a roupa está molhada, está líquido a água. Como que aquela água vaporiza? Não sei. Você acha que, sei lá, o sol esquenta a roupa a ponto, Não. é? Hum. É. A ponto de secar, né? E não ter mais nada. Mas agora eu vou te perguntar. A temperatura de fusão da água, de fusão não, de liquefação, de vaporização, é de 100 graus Celsius. E o sol, quer dizer, na nossa temperatura aqui não chega a 100 graus Celsius. Então, você já chegou a pegar numa roupa no varal que ela tá a 100 graus Celsius? De jeito nenhum. Se não pegava fogo, era a roupa. É, Então, como que você imagina que ela seca? não sei, não faço ideia depois dessa. Ó, o que acontece, esse é um processo natural, tá? Todo tipo de corpo ele evapora, uma certa quantidade, tá? Depende do corpo. A evaporação, ela nada mais é de que ela é causada por uma diferença de concentração. O que que acontece? Tem uma quantidade de água na atmosfera e tem uma quantidade de água na roupa. Mas o que está mais concentrado? A atmosfera tem mais água ou a roupa tem mais água em relação ao seu volume? A roupa. A roupa? Então, o que que acontece? Em determinado tempo, uma molécula de água que está ali na atmosfera, ela vai, bate e entra na roupa. Então, ela aumentou a concentração de água na roupa. Em determinado momento, uma molécula de água da roupa vai estar se mexendo, vai e sai da roupa, certo? Só que como tem mais água na roupa e menos água no ar, o que que acontece? Saem mais moléculas de água da roupa do que entram. Então é assim que ela seca. Entendi. É assim que ela seca. Então, por isso que se você deixar sua roupa no sol num dia úmido, não adianta de nada. Mas se tiver um dia seco, chovendo, a sua roupa vai secar, que é uma maravilha. Agora é a melhor época do ano para lavar roupa. Que a roupa seca rapidinho. Toalha molhada não tem. Não existe. É, que, nossa senhora, tava fazendo 42 graus no centro hoje. E aí a diferença é que na ebulição, esse processo é dependente unicamente da temperatura, Deixa eu só te certo? perguntar, esse negócio da roupa, por exemplo, seria evaporação ou ebulição? Ou seria a mesma coisa? Evaporação. É a evaporação. E a A da roupa. ebulição, a ebulição é aquela que você ferve a água. Você bota ela 100 graus Celsius, aí ela começa a sair. A água começa a pular. As moléculas de água começam a pular da água. A evaporação é esse processo natural que eu te expliquei. Ah, Entendeu? Beleza. E aí vamos mais uma questão. Aqui eu queria te fazer só uma nota, né? É, pensa comigo. Você acha que, por exemplo, a água e o metal, eles esquentam da mesma maneira, de acordo com o calor? Por exemplo, eu dou tanta quantidade de calor para a água, tanta quantidade para o metal. Quem que vai esquentar mais? Quem que vai aumentar a sua temperatura em uma quantidade maior? o metal. Metal, porque ele é mais condutividade térmica, tem uma maior condutividade Uhum. térmica. Isso a gente chama, essa característica específica do corpo, de capacidade térmica, tá? É um C que é igual à quantidade de calor, certo? Dividido pela variação de temperatura. Isso daqui é específico para cada corpo, certo? E aí, o que que acontece? Esse tipo de definição, capacidade térmica, ele também depende da quantidade de matéria do corpo. Então pensa comigo. Um clipe, que é de metal, ele vai ter uma capacidade térmica por si próprio, maior do que a da água. Mas se eu pegar 5.000 litros de água, a capacidade térmica da água, nesse caso em relação ao clipe, vai ser Vai ser maior, maior. né? Eu vou ter que dar muito mais calor, ou seja, o numerador vai ter que aumentar muito mais para variar a mesma quantidade de temperatura. E aí a gente vem com uma outra unidade, que é o calor específico, que é um Czinho. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar. Que ele é nada mais do que a capacidade térmica dividido pela massa. Só isso. O calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. E aí, se a gente reescrever, a gente fica com Q, Czinho, é igual a Q, M,
ΔT. Delta T. Que aí você vai lembrar da escola, que é o Q, se isolar, né? O Q vai ser CM, que é Delta o T. chamado que macete, né? É um negocinho que chama, não é? Aham. Que Mas macete. deixa eu te falar. Não, pra você ter uma ideia, eu saí do ensino médio foi em 2014. 2014? Faz tempinho já. Já, essas coisas assim, que macete, musiquinha pra saber modalidade. Nossa, não lembro muito disso mais, não. Cara, mas não é porque eu sou professor de física, não, mas eu nunca consegui decorar um negócio desse. Nunca consegui. Eu era o cara que Na eu tinha época ajudava, dificuldade. mas hoje, se me perguntar, eu não lembro mais, não. Eu só consigo lembrar esse tipo de coisa aqui se eu fizer esse raciocínio que eu fiz com você. Eu fizer o raciocínio e sai a forma na minha cabeça. Se eu não fizer, eu não lembro. É horrível. Eu realmente tenho essa dificuldade. Bom, então o que que acontece? Aqui eu tenho uma relação com a quantidade de calor, tá? A unidade de calor, ela é a caloria ou o joule, tá? Ambas são medidas de energia, tá? Tem uma historinha entre a caloria e a energia, devido ao joule, né? Isso daqui, geralmente, é a unidade de caloria por grama, tá? Que é o que a gente, inclusive, vê aqui, caloria por Uhum, grama. Isso aqui é grama ou quilograma, né? Se tiver no sistema internacional. E temperatura. Beleza. Que aí, normalmente, a gente utiliza o Kelvin, mas como é uma coisa mais informal, a gente pode utilizar o Celsius. geralmente vai vir em grama, né? Vai vir Quando grama. vai fazer esses concursos. O M que eu falo, porque Isso. você falou que é mais internacional, então como nos concursos que a gente for fazer, vai vir sempre em grama. É. O internacional é em quilograma. Mas o que que acontece? Se você mexe com caloria por grama, você pode utilizar grama, tá? Se você mexe em Ah, caloria por quilograma, você tem que usar quilograma. Aí você tem que fazer a uhum, transformação. No caso aqui, ele me deu tanto em grama quanto em caloria por grama. Então, tá tranquilaço. Não beleza. tem nem que preocupar. Beleza? Então, ele quer saber quanto de energia foi fornecido, certo? Beleza. E aí, existe outro detalhe que eu esqueci de comentar também, né? Que existe o calor, que é a quantidade de energia que você cede para um corpo, ele mudar a sua temperatura, certo? QM delta T, CM delta T, né? E existe a quantidade de calor que você fornece para o corpo, para ele mudar de estado, certo? Então, ele está mudando de temperatura, por exemplo, a água. Enquanto ela não chegar nos 100 graus Celsius, ela não vai mudar de estado, certo? Certo. Então, se você estiver lá fervendo sua água para fazer seu café, ela não vai passar na hora que ela chegar em 100 graus Celsius, aí que ela vai começar a ferver. Ela não vai ferver antes. Ela pode evaporar, mas ferver não. E aí, essa energia, ela é totalmente dada para as partículas baterem uma nas outras com muita força para elas não conseguirem agarrar a mão uma da outra, certo? Isso a gente chama de calor latente. Então, esse daqui é o calor sensível, e esse daqui, que é o calor que é dado por QML, é o calor latente, certo? O L, ele é como se fosse a mesma coisa que o C, só que para sem mudança de temperatura. Porque quando a matéria ela está mudando de estado, ela não muda a sua temperatura. Toda energia que é fornecida para ela é justamente para os corpos se separarem, não para eles se agitarem mais, certo? Por isso que a gente, não sei se você vai lembrar, mas a gente tinha uns gráficos assim, ó, que era umas escadinhas assim. Então daqui até Sei. aqui, você lembra disso? Uhum, Tem a temperatura, tinha o estado, então aqui a gente tinha o líquido, a gente tinha o sólido, né? Que a gente tinha o sólido e líquido, né? Que estava evaporando, estava liquefazendo. E aqui a gente tinha o líquido, certo? A temperatura era aqui. Esse aqui era o tempo. Tinha o líquido e aqui a gente tinha, por fim, o gás mais o líquido. E daqui para frente a gente tinha o gás, certo? Então aqui a gente tinha o sólido, aí quando você ia do sólido para o líquido, você fazia fusão, você ficava entre o sólido e o líquido. e o líquido. Então você jogava toda a energia para as partículas se mudarem de estado, né? Beleza. Então aqui o que ele está falando? Numa primeira situação, ocorre a exposição de 100 gramas de água já no estado gasoso, certo? E a outra
no estado líquido, só que a 100 graus Celsius. Então, o que acontece? A água estava evaporando, ela estava vaporizando. Ela estava em um processo de ebulição, certo? Qual a razão entre as quantidades de calor? Então, aqui eu tenho que pensar o seguinte: bom, uma quantidade de calor fornecida por essa água que estava em ebulição foi por causa do calor latente e por causa da diminuição de temperatura, certo? Então, na primeira exposição, que era do vapor, eu tinha uma quantidade de calor só, que era a quantidade de calor do vapor, certo? Que ela Certo. já estava naquela temperatura e ela só ia diminuir a temperatura. Quantidade de calor 1 é igual a que macete, que é o MC delta T. E a quantidade de calor 1 fornecida é a quantidade de calor 2 vai ser a quantidade de calor dada pela diminuição de temperatura e porque ele estava se vaporizando. Então é o Vaporizando. QS mais o QL, certo? Então é o MCT delta T mais o calor latente, certo? Certo. Então o que ele quer? Ele quer que divide isso por isso, basicamente. O QS a gente já tem, no caso, que seria o 100 graus Celsius, ou O não? QS a gente já tem. Então a gente vai ficar com CM. Deixa eu fazer isso lá no. O QS a gente já tem. QS MC delta T, que é a massa de 100 gramas, né? Então é 100 gramas. A quantidade, o calor específico, né, que é o Czinho, é 1 caloria por grama por Celsius, que ele já deu. E a variação de temperatura é de 100 para 36. Isso dá 64. Então a variação é de 64 graus. E o calor latente a gente também tem, por quê? Olha, ele deu aqui pra gente. Calor latente de fusão da água. Hum, Calor latente, que é 80 que é 80. calorias grama. Isso, 80 calorias grama. E o calor latente vai ser a massa vezes esse calor latente, que é 100 gramas vezes 80 calorias grama, certo? Então, isso daqui, o de cima, né? O QS. Então, o QS vai dar 100, 1 vezes 64, dá 6.400. 6.400 cal. E o QL, Cal G, né? Ou não? Só não, cal? só cal. O Celsius corta com Celsius. Ah, não, cal G? Não, então G tá dividindo aqui. Não é pra estar multiplicando, não. Tinha que estar dividindo. É só caloria mesmo. E o QL fica 1.800, certo? Aí Então, tem que na fazer situação. um dividido pelo outro. Isso. Então, no Q1 eu tenho só o QS, que é 6.400. No Q2 eu tenho os dois, que é 6.400 mais 1.800. Mais 1.800. Isso. Que dá 7.200, né? Isso. 7.200. Então tem que dividir 6.400 por 7.200. Aí fica 6.400, corta o zero, né? Posso cortar os zeros. Fica 64 sobre 72. 72. Isso aqui dá. Aqui é 6, 8 vezes 8. 8 é 2 a terceira. 2 a terceira. 2 a sexta, né? 2 a terceira vezes 2 a terceira. Divide o 72 é 8 vezes 9, né? Isso. Não é? Então é 64 mais. Ah, a gente pode dividir tranquilo, que senão vai virar uma bagunça. 32, 36 embaixo. 32 vai ficar 16. 36 vai ficar 18.
16, 18 dá 8, 9. 8 sobre 9. Daqui dá um pouquinho menos que 1. Dá 0, alguma coisa. Alguma coisa. 0,2. Se dá menos que um, seria só A. Isso. Então, ó. Então, provavelmente ele colocou a razão errada pra gente, ó. Deveria ter sido o inverso. Então, a gente pensando nessa maneira, porque como é um pouquinho menor que 1, se a razão fosse inversa, ela seria um pouquinho maior que 1, né? Uhum. Então, a razão que mais faz sentido aqui é o 1,25. E se no lugar daquele 64 lá, a gente usasse o 36? Por que o 36? Porque aí Aqui. ele deu a temperatura. Aí no lugar do ΔT usasse o 36. Não, você tem que ser 64 mesmo, porque é a variação, A né? variação de Que ele pediu. temperatura. Isso. É o 100 menos o 36. Não, beleza. Entendeu? Uhum. Então, quando tiver esse tipo de coisa, quando a questão não for muito clara em qual tipo de razão, você sempre busca uma coisa ao contrário que seja mais próxima, tá? Tá. Inclusive, eu fiz isso muito no Enem. Às vezes eu chegava numa razão que era ao contrário, então se ela era um pouquinho abaixo, eu pegava uma que era um pouquinho acima do 1, Não, beleza. beleza? Bom, agora a gente vai passar para ondulatória. O que são ondas? Onda é um movimento oscilatório, vibracional, qualquer coisa do tipo, ou ainda perturbação, que ocorre tanto no espaço quanto no tempo. Então, o que está dizendo? Ela se propaga. Então, por exemplo, se você chegar, eu não sei se você mora em prédio, mas se você chegar e der uma pancada no corrimão do seu prédio, e uma pessoa lá embaixo estiver segurando o corrimão, alguns segundos depois de se dar a pancada, ela vai sentir uma vibração no corrimão. O que se propagou entre o lugar que você deu a pancada e onde ela sentiu? Uma A onda. vibração. É. É uma onda. Você pode não ter percebido visualmente, mas o corrimão, ele vibrou. Ou seja, ele encaracolou. Muito pouco, mas encaracolou. Que é o que a gente sente como vibração, certo? Então, o que se altera? Se altera as configurações do corpo, ou seja, do espaço, ao longo do tempo, porque essa perturbação ela demora um tempo para chegar de um ponto a outro. Por isso que a gente fala, se propaga no espaço-tempo. Então, aprofundando um pouco mais, a gente pode elencar algumas características fundamentais desse tipo de fenômeno, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, alguns exemplos visuais, né? Uma mola. Então, aqui a gente tem uma massa acoplada nessa mola, e em 0 segundos ela está nessa posição. Quando eu solto ela, em 1 segundo ela vai ter esticado, em 2 segundos ela esticou mais. E aí o que acontece? A mola ela vai ter um momento que ela vai parar de esticar, ela vai começar a puxar. Vai E aí nesse voltar. momento. Isso, aí ela volta. Então perceba o que. Olha o padrão que está se desenhando aqui. Ixi, ficou feio. Uma ondulação. É uma onda. Isso aqui a gente descreve como movimento oscilatório, que também pode ser descrito matematicamente como uma onda, certo? Bom, então aqui o padrão que a gente vê de repetição é um padrão de uma ondulação, certo? Aqui um exemplo de uma onda. Bom, a partir de todos os fenômenos ondulatórios que a gente observou no dia a dia, a gente observa no dia a dia, a gente consegue fazer separação entre tipos, que são as mecânicas e eletromagnéticas. As mecânicas são ondas, por exemplo, ondas em uma corda, onda em um metal, quando você bate a vibração que se propaga naquele metal. E as ondas eletromagnéticas, mecânicas, o som é uma onda mecânica. As eletromagnéticas, o exemplo mais comum é a luz. Tá? A luz é uma onda eletromagnética, ela se propaga no espaço-tempo, certo? E a gente também pode separar de acordo com a forma de propagação, que elas são tanto longitudinais quanto transversais, tá? Transversais são aquelas ondas que se propagam numa direção transversal à sua perturbação. Então, uma onda ela está vibrando numa direção e ela se propaga em outra direção, certo? E as ondas longitudinais são aquelas que se propagam e têm a perturbação na mesma direção. Exemplo, uma onda naquela molinha, não sei se vocês já viram aquelas molinhas de brinquedo, que tinha aquela molinha de brinquedo, que você
batia ela, ela fazia uma ondinha, ela dava uma vibraçãozinha, essa onda se propagava. Aqui eu posso perceber que essa perturbação aqui, ela está se propagando na mesma direção em que ela existe. Aqui não, aqui eu tenho uma perturbação que se propaga na direção perpendicular à sua propagação, certo? Ela vai para cima, para baixo, mas ela se propaga da esquerda para a direita, certo? Então, esses são os tipos de classificação de acordo com a sua forma de propagação. E aí tem as propriedades da onda, que a gente utiliza esses números, basicamente, para a gente analisar as ondas e fazer a partir disso, né, fazer a análise matemática dessas ondas, que é a amplitude, tá? Que ela é dada como a partir de um ponto que a gente chama de zero, né, um ponto de início dessa onda, até o ponto máximo, que é o chamada crista. Isso é uma amplitude, certo? E ele é um módulo, tá? Então você consegue medir amplitude como módulo negativo também da variação da perturbação negativa. O comprimento de onda é qualquer distância entre dois vales e duas cristas. O vale é o valor mais inferior dessa onda, certo? Mas, se você der uma observada, você pode pegar dois pontos quaisquer da onda, por exemplo, esse ponto daqui e esse ponto daqui, que são basicamente o mesmo ponto. Aqui ela estava descendo e ela começou a subir. Aqui ela estava descendo, ela começou a subir. Ela cruzou esse ponto aqui. Esse ponto aqui são os mesmos pontos, referentes, sempre se referindo à perturbação da onda. Então, a distância do comprimento de onda entre esses dois pontos é a mesma entre dois vales ou duas cristas, certo? Então, basicamente, se você pegar dois pontos iguais de uma onda que correspondem ao mesmo ponto, você sempre vai ter o mesmo valor, que é o chamado comprimento de onda. Existem as famosas relações, né? O tempo que uma onda leva para se propagar, por exemplo, para gerar uma oscilação, por exemplo, ela iniciou aqui. Eu quero saber o tempo que ela leva para fazer esse movimento aqui para chegar no mesmo ponto. Esse tempo é chamado de período, certo? Então, eu estou cronometrando o tempo que ela leva para fazer aquela perturbação específica. E agora, digamos que eu fixe o tempo. Eu quero saber quantas perturbações eu vou conseguir em um tempo determinado. Digamos, 1 segundo. Em 1 segundo, o que ela conseguiu fazer? Ela fez isso aqui, que é 0,1 de uma perturbação. Isso é chamada frequência, certo? O quanto que ela consegue em um tempo fixo fazer um pedaço de uma perturbação. E aí a gente vê que o período tem uma relação com a frequência. O período é o inverso da frequência, certo? Então, o período é o inverso da frequência. E a gente tem uma relação entre a velocidade da onda, a frequência, a velocidade de propagação, tá? A frequência e o comprimento de onda, que é dado por V lambda F, tá? O lambda é o comprimento de onda. E aí a gente finaliza essa parte de propriedades, tá? Eu só quis dar uma relembrada aqui para a gente ter uma noção do que a gente está falando. Nesse exercício, bom, a aluna pergunta. Uma aluna a gente fala sobre uma aluna que classifica os diversos tipos de onda, né? Como transversais e longitudinais, e como mecânicas eletromagnéticas. Então, sobre o estudo de onda, é correto afirmar que o som é uma onda transversal? Não. O som não é uma onda transversal. Imagina assim, no ar existem várias camadas. Então, digamos aqui, eu tenho uma camada de moléculas de ar, certo? Vou fazer em risco. Tenho uma camada de moléculas de ar e eu tenho outra camada de moléculas de ar. Quando uma pessoa fala, ela perturba essa camada. Então, ela faz com que essa camada que chegue mais para frente empurre essa daqui. E essa daqui vai empurrar logo depois dela, subsequente dela. Então, ela cria essa onda transversal, que é basicamente, transversal não, longitudinal, que é basicamente uma onda de choque entre as camadas de ar. E aí, então, a propagação ela é na mesma direção que a perturbação, certo? Então, não é uma onda transversal, é uma onda longitudinal. Ondas transversais têm a direção de propagação e vibração paralelas. Paralelas significa que elas são na mesma direção. Podem ter sentidos opostos? Sim, mas estão na mesma direção. Então não faz sentido isso. Elas têm que ser perpendiculares entre si, as transversais. Toda onda eletromagnética é transversal. Sim, toda onda eletromagnética é transversal. Tá? Não existe onda eletromagnética longitudinal. Toda onda mecânica é longitudinal.
Não necessariamente. Por exemplo, uma onda numa corda, ela é uma onda mecânica, porque ela está propagando matéria, tá? Tem um corpo que está propagando, está sendo propagado, a matéria está sendo transportada, esse negócio aqui está, esse pedaço dessa corda está sendo mexido no espaço, certo? Mas é uma onda transversal. Então, a única coisa que eu posso afirmar aqui com certeza é a C. A onda representada a seguir tem um período de 0,25 segundos, certo? E ele nos dá aqui a escala, né? Que cada pedacinho aqui, cada comprimento do quadradinho, a gente tem 2 centímetros, certo? A gente tem um quadradinho de 4 centímetros quadrados. Bom, então ele nos deu o período. Sobre essa onda é correto afirmar que sua amplitude é de 8 centímetros. Bom, a gente vai contar. Então eu vou pegar 2 pontos iguais dessa onda. Por exemplo, posso pegar essas duas cristas e eu vou contar. Entre aqui e aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 vezes o comprimento de um lado do quadradinho. Então, 8 vezes 2 dá 16 centímetros. Então, o comprimento de onda é de 16 centímetros. Certo? Beleza. A sua amplitude. Então, eu vou pegar a linha aqui que está no meio da onda e vou ver a amplitude. 1, 2. Então, eu tenho uma amplitude de 4 centímetros. Então, minha amplitude é de 4 centímetros. O que mais que eu posso obter aqui? Bom, se o período é de 0,25, o inverso disso vai ser a frequência. Então, F é igual a 1 sobre 0,25. Certo? Se a gente dividir aqui, a gente vai ter uma frequência de 1 sobre 25 sobre 10, sobre 100, né? Vai passar o 100 para cima, vai ficar como? 100 dividido por 25, vai ficar 4 em cima dividido por 1. Então, é 4 Hz. Certo? Beleza. Então, sua amplitude de 8 centímetros? Não. Sua amplitude de 4 centímetros. Sua frequência é igual a 2,5 Hz? Não. Sua frequência é igual a 4 Hz. Sua velocidade é igual a 64 centímetros por segundo? Bom, a gente não sabe. Ó, tem comprimento de onda de 48 centímetros. Não é. Então, a única que sobrou, basicamente, foi a C. Mas a gente tem que conferir. Bom, a velocidade ela é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Certo? A frequência a gente viu que é 4 Hz. O comprimento de onda é 16. 16 vezes 4 dá 64 centímetros por segundo. Então, é exatamente isso. Então, é a C. E por agora a gente finaliza essa parte da matéria, né? Aí a gente nos resta agora esperar a próxima semana. Ficou, só para deixar registrado, ficou combinado com o Nicolas no dia 8 de outubro. A próxima aula dele vai ser realizada, virtual, assim, ao vivo, para a gente fazer a revisão. Então foi passado. Então semana que vem a gente vai ver eletromagnetismo e a revisão e complementação. Vou colocar umas coisas de ótica que ficaram faltando, que foram cobradas. Aí eu vou colocar isso nesse dia 8, tá? Mas só para deixar registrado. E vou gravar e postar da mesma maneira que eu postei essa aula aqui, tá? Muito obrigado. Até a aula que vem.